do Ministério da Saúde, que representa neste ato o ilustre ministro Alexandre Padilha. Nós vamos passar a palavra para a nossa querida representante, doutora Joyce Aragão, que é responsável pela Política Nacional de Pessoas com Doença Falciforme. Bom dia a todos e a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou apresentar aqui um resumo, um compacto do nosso trabalho, para que possa ser, então, em cima do que está sendo feito, a gente possa ter questionamentos e dar andamento ao trabalho. O Ministério da Saúde, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme começa a existir em 2004, quando a coordenação de sangue volta da Anvisa para dentro da Secretaria de Atenção à Saúde no Ministério. Então, ela está na Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, dentro da coordenação do Departamento de Atenção Especializada, na Secretaria de Atenção à Saúde. Tem como coordenador o Guilherme Genovez. E uma equipe composta de 4 pessoas, da qual a coordenadora sou eu. Como é de conhecimento, a atenção integral às pessoas com doença falciforme é uma atenção que comporta, dentro dos princípios do SUS, um compromisso com o direito da saúde de todos e todas. Bem, um resumo, então, feito por uma professora que trabalhou nos documentos referentes à saúde da população negra. E a gente tem aqui um texto no que se reporta à questão da importância de ter uma política de saúde integral para a população negra. Uma política de saúde voltada para a população negra se assenta no perfil epidemiológico, que é marcado por singularidades, quer do ponto de vista genético, como das condições de vida que geram doenças no processo de diferenças no processo de adoecimento, cura e morte. A consolidação do SUS só será efetivamente realidade quando esta política for acessível a todos os brasileiros e brasileiras, considerando a singularidade do povo. Bem, rapidamente, a doença falciforme é uma doença, ela é genética e hereditária, decorrente da alteração, ou mutação, como queira, sofrida pelo código genético, o GEN, responsável pela hemácia, fazendo com que as hemácias percam sua sustentabilidade e vivam menos, e com a facilidade percam a forma redonda e assumam a forma de foice, daí doença falciforme. A pessoa que receber na herança pelo espermatozoide do pai e no óvulo da mãe o gene alterado, terá o par do seu código genético para hemácia alterado e terá a doença. Se só receber um gene do pai ou da mãe alterado, terá apenas o traço falciforme e, portanto, não terá a doença. Então, é importante frisar que o traço é uma condição genética que também tem que ser cuidada, mas de uma outra forma, porque o traço falciforme não é doença. Se 2 pessoas com traço falciforme, portanto, sem doença, procriarem, elas terão a chance de ter filhos com traço, com a doença ou sem nenhum gene alterado. Então, nós temos 2 condições, a condição de doença e a condição de traço. A incidência da doença falciforme no Brasil. Então, a gente sabe hoje, estima que por ano no Brasil, cerca de 3 mil crianças nascidos vivos com doença falciforme. Portanto, uma incidência de 1 para 1.000 entre os nascidos vivos. Ali nós podemos ver incidência por estado. Lá no cantinho está o estado que tem a maior incidência da doença, que é a Bahia. Em seguida vem o Rio de Janeiro, depois um bloco composto por Minas Gerais, Pernambuco e Maranhão, e os estados do Sul com as menores incidências. O Rio Grande do Sul, embora a gente considere menor, ela foi surpreendente, porque não esperávamos que no Sul a incidência, tanto da doença como o traço, tivesse tão presente. Então, esse resultado antes, os pesquisadores, cientistas, o Movimento Negro Organizado do Brasil, sempre falou da doença falciforme como uma doença que estaria muito presente no Brasil, não é? Como está presente em várias partes do mundo. Por conta dessa imigração forçada de povos africanos para o Brasil, ela veio junto com todas as características daquela população e, naturalmente, com a herança genética das condições ambientais. Pode passar, olha lá. Então, nós temos ali a Bahia, então, aquela sequência, né? Começando na Bahia, indo para o Rio, depois Pernambuco, Maranhão e Minas Gerais, como a gente falou. E uma menor incidência no Sul,
Mato Grosso, em São Paulo, e Paraná, Santa Catarina, mas bastante presente. Podemos ir adiante? Aí a incidência do traço, quer dizer, é diferente, não é doença, mas a possibilidade dessa pessoa que tenha traço gerar crianças com a doença. Então, temos hoje uma estimativa de 180 mil crianças nascendo vivas com traço falciforme no Brasil, e a sequência é a mesma. Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco. O Sul, para quem é especialista nessa questão, não se esperava que o traço fosse nessa incidência, certo? Mas é a realidade que temos através do programa de triagem neonatal. Podemos seguir? Aqui, o mapa da África. Desculpe, a Joyce, nossa convidada. Eu quero registrar a presença conosco aqui de dois ilustres senadores da nossa querida Bahia, João Duval e Lídice da Mata. Dona Lídice da Mata, inclusive, é uma das autoras desse requerimento que eu tive a alegria de assinar com ela. E o senador João Duval fez questão de vir nessa audiência por tratar de um tema tão importante. Eu vou, naturalmente, descontar o seu tempo agora. Fique tranquilo. Ah, que bom, né? Então, estou aqui correndo. Temos aqui a África, como eu falei, uma mutação que aconteceu no continente africano e que, naturalmente, se espalhou por todo o mundo, intensivamente naqueles que tiveram o processo de escravatura. E, então, a diáspora africana, ela atinge, né, muitos países da Europa, da Índia, da África, dos Estados Unidos, da América Latina, mas a origem foi uma mutação acontecida no continente africano para adaptação às questões ambientais. Pode ir adiante? Aqui, só para a gente poder ter a dimensão da presença na África e a nossa presença, porque eu falei em 3.000 nascidos vivos por ano, para a gente ter uma noção de o que é um país como a Nigéria, muito menor que o nosso, com uma população menor, nascer por ano 86 mil, né? E por aqui vai, Congo, Serra Leoa, pode passar adiante? Aqui, se aproxima da nossa incidência, só o Congo Brazzaville, pequenininho, a República Centro-Africana, a Costa do Marfim, mas os outros países têm uma incidência bastante alta. Vamos adiante? Bem, é bom saber que o total de nascidos, porque eu falei dos nossos nascidos, no Brasil, está em torno de 3 mil, e a gente tem total na África hoje, um total estimado em 500 mil nascidos vivos. Bem, é importante mostrar que a letalidade, a taxa de morte entre os que têm a doença, até 5 anos de idade, é de 80% se não for cuidado. Então, a vida média das crianças é de 8 anos, nos locais onde não tem tratamento. Com cuidado de saúde, a vida média é de 1,8. A incidência hoje está caminhando para 50 anos, face os avanços alcançados com o conhecimento da doença. E essa média aqui de 8, a gente ainda tem muito na África, essa vida média da criança. Na questão da gestante, até lembrando que agora o exame de diagnóstico de doença falciforme na rede Cegonha foi implantado, por conta justamente disso. 50%, se não for cuidada, é a taxa de mortalidade materna na doença falciforme. E com cuidado, essa taxa cai para 2%. Vamos adiante? Aqui, um dado importante. Então, diante dessa realidade dos nossos números e da realidade da doença, o que o Ministério da Saúde propôs como trabalho? Muito interessante isso, porque se trata de uma doença genética. E pode haver uma tendência a se tratar a doença genética, não permitindo o nascimento das pessoas, né? Essa política tem sido aplicada em alguns países já, mas o Brasil, através dos seus pesquisadores, dos seus profissionais da saúde, da sociedade civil organizada, define que o nosso objetivo com uma doença genética, com uma doença falciforme, é promover uma doença na história natural da doença falciforme no Brasil, reduzindo as taxas de letalidade e mortalidade, promovendo longevidade com qualidade de vida das pessoas com a doença, orientando aquelas com o traço e informando a população em geral.
Bem, nós trabalhamos então no Ministério com aquela equipe inicial que eu falei para vocês e com um grupo de assessoramento técnico para realizar estudos e protocolos para embasamento das decisões dos trabalhos da Câmara de Assessoramento Técnico à Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, composta aqui com a presença do usuário, com 2 representantes da Federação Nacional de Pessoas com Doença Falciforme e os demais técnicos e nós da coordenação. Podemos ir? Eu vou aqui botar em resumo as ações desenvolvidas pelo programa. Ela presta assessoria técnica para a organização da rede de assistência, capacita profissionais em todos os níveis, celebra convênios para melhoria das ações previstas locais, produz manual, protocolos, rotinas e atualização de procedimentos para tratamento, promove eventos, oficinas, seminários de todo tipo de atividade para a divulgação do conhecimento. Vamos lá? Bem, qual é a situação hoje da doença falciforme no Ministério? Em 2004, foi quando, pela primeira vez, se fez um trabalho que seria para pensar a doença falciforme. Foi feito um projeto piloto, mal sucedido, pela base em que ele foi pensado, não oficialmente pactuado, e ele foi abandonado. Em 2005, saiu um programa de doença falciforme, que também, não tendo sido pactuado, carecendo de várias questões, foi abandonado, e em 2005 saiu essa portaria aqui. Essa portaria que cria no âmbito do SUS a política de doença falciforme. Ela contém nos seus artigos algumas questões, uma ou outra questão, que precisam ser resolvidas por conta de que ela estipula procedimentos que são incompatíveis com o SUS. E ela é uma portaria que é doença falciforme e hemoglobinopatias. Não se pode ter uma única política para todas as hemoglobinopatias, baseado na doença falciforme, porque são doenças diferentes, com epidemiologia diferente. Então, essa portaria, mesmo assim, não foi modificada e foi incluída nessa portaria que regula o SUS, também não pactuada. Então, na verdade, temos uma situação de não pactuação com o CONAS, que dificulta muito o trabalho, já que os gestores não pactuaram isso. E aí o trabalho fica na base do voluntarismo, não é? Da decisão de cada gestor, diante das suas dificuldades, de aderir ou não a essa ação. Vamos adiante? Pode ir adiante? Outro?